Ladrões atacam casa de pescador. Quando descobrem o que havia dentro, já era tarde para correr. Charles, um viúvo pescador, é surpreendido quando assaltantes invadem a sua casa e uma grande briga se inicia. Mas quando eles descobrem o que realmente havia dentro da residência do idoso, já era tarde demais para correr. Charles era um recém-aposentado e mais novo morador de uma zona montanhosa do Canadá. Ele trabalhou sua vida toda em uma indústria de produtos químicos em uma grande metrópole canadense, que ao longo dos anos prejudicou muito sua saúde, deixando-o debilitado e obrigado a sair de toda aquela poluição nos ares. Charles então se mudou para uma região remota do Canadá, cercada por montanhas que ficavam lindas, cobertas de neve durante o rígido inverno canadense. Sempre foi seu desejo morar naquele lugar, mas como o trabalho não o permitia, ele teve que esperar pela sua aposentadoria para isso. Charles adorava pescar. Pescava seu próprio alimento todos os dias nos gelados rios e lagos, e ao sair para comprar suas iscas, como fazia todas as manhãs, ouviu um pequeno grunhido vindo na direção de algumas lixeiras. Foi checar então qual o motivo daquela barulheira. Chegou mais perto e visualizou um filhote de lobo cinzento, uma espécie comum naquela região. Apesar disso, o aposentado nunca tinha visto um desses de perto. Eram belíssimos na mesma medida em que eram assustadores. Com a aproximação de Charles, o lobo começou a rosnar ferozmente e o homem logo percebeu o motivo. Eram suas iscas que o animal estava farejando e desejando. O idoso homem percebe a fome do pequeno animal e retira uma faca portátil de seu kit, cortando um pedaço da isca e alimentando de longe a fera, que belisca seu dedo ao pegar a comida grátis. Após se alimentar, o senhor de idade avançada, cabelos brancos e andava lento, se questionava o que faria com o bicho. Sabia que se deixasse ali naquele estado não duraria muito e poderia até servir de alimento para outras feras da montanha. Charles resolve atrair o lobo com mais uma isca, até entrar em uma de suas bolsas e decide levá-lo para casa. Ao chegar na pequena cabana, o lobo sai da sacola e caminha alguns metros mancando, e então o homem percebe uma pequena fratura em sua pata traseira. Por incrível que pareça, o filhote de lobo cinzento fica bem calmo naquele lugar. A lareira acesa, o grande tapete no centro da sala e o quentinho que a lareira acesa, abastecida com a lenha do local que o homem havia preparado, deixou o animal tranquilo, tão tranquilo que permitiu que o homem cuidasse de sua ferida. Charles morava sozinho e ficava quase que o dia todo sentado na cabana, lendo livros e praticando um de seus hobbies favoritos em uma pequena sala de marcenaria que ele mesmo montou. Não tinha família e sua forte tosse, junto da falta de ar e diabetes, prejudicava muito a vida do idoso homem, que teria se mudado para aquele local como um último refúgio. Para se recuperar, o lobo ficou na velha cabana durante 8 dias, e no 9º dia saiu junto de Charles, quando o mesmo saiu para sua pesca diária. Porém, o animal feroz saiu em disparada para dentro da vasta floresta de pinheiros, logo que o homem abriu a porta da cabana, fazendo com que o homem o perdesse de vista em questão de segundos. "Vá em paz, meu querido. Espero que tenha aproveitado sua estadia", disse Charles, em um tom de despedida. Dessa forma, o aposentado seguiu em frente com sua vida. Continuou fazendo as pescas diárias e matinais e já nem reclamava mais do frio, que incomodava as articulações do homem quando ainda estava se adaptando ao clima. Mas não negava, sentia falta de seu companheiro de cabana. Ficava muito sozinho naquele local e a companhia do animal, mesmo que por poucos dias, renovou as energias do ancião. Depois disso, Charles encontrou seu amigo periodicamente, quase toda vez que saía de casa para ir ao mercado, pescar ou quando ficava sentado olhando pela janela de sua cabana e podia observar o feroz animal uivando no topo de uma montanha próximo à sua residência. O lobo, que estava crescendo pouco a pouco, ainda continuava pequeno em comparação a lobos adultos, estava sempre à espreita observando seu caro amigo. Às vezes, Charles conseguia observar pegadas perto de seu lar, indicando um rastro furtivo do animal. Um dia ele viu cerca de 12 deles, alguns adultos e outros menores, montanha acima, e viu que linda imagem era aquela. Quase uma pintura que deveria estar nos melhores museus. Ele sussurrou com admiração para si mesmo:
lembrando o porquê de morar naquela região. Ele não tinha vizinhos, morava numa das cabanas mais isoladas da cidade e das pessoas e mais próximo da natureza, assim como ele gostava. Sendo assim, não se preocupava muito em sempre trancar sua porta logo ao entrar em casa ou fechar suas janelas, que ele gostava de deixar aberta em dias que não estava nevando. E foi em uma dessas que deixou sua porta destrancada, e 2 jovens invadiram sua modesta cabana. Eles já observavam o aposentado há algumas semanas. Perceberam que ele estava sempre sozinho e que, pelo jeito que caminhava, não conseguiria reagir ou demonstrar um perigo para eles. O Senhor nunca imaginou que algo assim poderia acontecer com ele. Quem iria assaltar um aposentado em um lugar tão remoto como esse? Ainda mais um que não tem nada a oferecer, pensava consigo mesmo. Porém, aquele cenário que parecia pouco provável estava prestes a acontecer. Os jovens renderam Charles, que ficou assustado e surpreso. Pensou em reagir, mas devido à maioridade numérica dos invasores e seu frágil estado de saúde, resolveu se preservar. Eles perguntavam se a cabana haveria algum compartimento secreto ou cofre. E nesse momento, o aposentado não consegue segurar e solta uma pequena risada no canto do rosto. Eu tampouco consigo me sustentar aqui, rapaz. Imagina ter um cofre, que desperdício de dinheiro seria, disse ironicamente ao assaltante, que furioso mostrou ao idoso que estava armado com um bastão de madeira. Ele acerta o senhor nas pernas, que cai e começa a tossir, fazendo barulho e demonstrando toda a sua fragilidade. Os assaltantes então resolvem perguntar se ele teria alguma coisa de valor que eles pudessem levar, como dinheiro guardado ou joias. O idoso aposentado não disse nada, mas sua expressão o entregou. No momento em que o bandido perguntou se ele teria algum item caro, quase que instintivamente ele observou de relance um armário que estava acima dele, entregando o local onde estava seu único item de real valor. Se tratava de um relógio de ouro, que foi dado ao senhor por sua falecida esposa alguns anos atrás. Era um presente de bodas de ouro e a mulher resolveu não economizar e dar o belo presente ao amado esposo. Porém, nunca havia usado, deixando-o intacto e ainda na caixa original, o que pareceu perfeito para os assaltantes. Os assaltantes localizaram o luxuoso relógio. Eles estavam satisfeitos com aquilo e já consideravam a invasão um sucesso. Charles ficou revoltado não pelo preço do relógio. O modesto homem não se importava com aquilo, mas sim por ser a última lembrança de sua falecida esposa. O homem, com muito esforço, conseguiu ficar de pé e foi para cima dos criminosos, esperando acertar um golpe de sorte. Os invasores ficaram surpresos com a perseverança que aquele senhor tinha. Ele sabia que não tinha nenhuma chance contra 2 jovens, mas mesmo assim não iria deixar ser roubado sem lutar pelo que é seu. No momento em que eles iriam partir para derrubar o senhor de idade mais uma vez, um forte rosnado ecoa na sala de estar. "Rápido, vá checar o que foi isso", diz um dos homens ao outro, enquanto mantém refém o morador da velha cabana no seu velho quarto de marceneiro. Ao chegar na sala, o homem grita apavorado. Ele estava frente a frente com lobos cinzas furiosos que começam a tomar posição cercando o homem. Estavam prontos para atacar. Com o grito de seu cúmplice, o outro homem corre em direção à sala e se depara com uma cena inacreditável. Seu colega estava sendo brutalmente atacado por uma enorme alcateia. Dessa vez não eram apenas jovens e pequenos lobos, mas era possível notar também a presença de lobos adultos dentro do recinto. O idoso conseguia ver apenas as silhuetas que faziam sombra graças à lareira acesa na sala. Vendo seu colega ser atacado por aquelas feras, o homem covardemente puxa uma arma e corre em direção ao quarto em que Charles estava. Abandonando seu parceiro de crime e tentando achar uma porta dos fundos o mais rápido possível para escapar do que havia se tornado um inferno para ele e seu comparsa. Alguns lobos da alcateia seguem o homem para dentro do quarto, entre eles um com uma mancha preta na pata traseira. Charles o reconheceu imediatamente. Era seu fiel companheiro, que aparentemente estava disposto a retribuir um antigo favor. Em uma investida rápida, o lobo avança em direção
atenção ao invasor, que num ato de reflexo aperta o gatilho repetidamente, mas por conta de um defeito, sua arma dispara apenas uma vez, travando em seguida. Charles não consegue acreditar em seus próprios olhos. De maneira implacável, o idoso alcança o telefone e liga para a polícia local enquanto tenta estancar o ferimento da fera, que já respirava lentamente. Ele enfaixa o animal enquanto os lobos maiores garantem que os invasores não fujam, segurando-os pelo tornozelo. Charles então percebe que já era tarde demais. Seu herói o havia deixado. Charles senta-se no chão e tenta ressuscitar o feroz predador, mas em vão. Nada mais poderia ser feito. A polícia finalmente chega ao local e leva os invasores presos. Charles recupera seu relógio, mas não consegue esconder sua tristeza. Quando todos foram embora e a pequena cabana ficou vazia, Charles enterrou o animal no topo de uma montanha que ficava próximo à sua casa, onde ele e sua alcateia costumavam passar as noites, presenteando-o com uma bela vista do gelado vale. A partir desse dia, sempre que o idoso olhava da janela de sua cabana, sentia a presença de um fiel amigo. Meus parceiros, compradores e vendedores,